Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, para que a gente dê continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente tem para tratar sobre a questão das diluições. Tá? Diluição é um conteúdo legal, né? Interessante, porque a diluição ela está inserida na nossa vida, né? No nosso cotidiano, tá? E a gente faz diluição sem perceber, né? Então, por exemplo, quando a gente dilui leite com café, né? O café no leite, na verdade, né? O suco, né? Uma diluição que a gente faz também, né? E então, tá presente aí no nosso dia a dia e a gente faz sem nem perceber. E além de estar presente só no nosso dia a dia, está presente dentro de um laboratório, né? Então, a diluição portanto, um método de laboratório nos quais uma quantidade de uma substância vai ser adicionada a outra para reduzir a concentração. Isso é diluição. Então, quando, por exemplo, você adiciona o café no leite, você está adicionando uma substância, no caso café, ao leite para reduzir a concentração do leite. Então, você está fazendo essa mistura, isso você está fazendo uma diluição, certo? Então, uma diluição, a gente fala que ela sempre é uma expressão, olha só, de concentração e não de volume, tá? Então, ela é expressa de uma outra forma. Uma diluição indica a quantidade relativa de substâncias em uma solução. E a gente vai dizer sempre em número de partes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parte de café para 10 partes de leite, né? Por exemplo. Então, é uma diluição, certo? Então, quando eu uso essa palavra diluição, ela significa o número de partes que foram diluídas em um total de partes. Então, por exemplo, aqui embaixo que nós temos a seguinte frase: faça uma diluição de 1 para 10 de soro em salina. Então, eu tenho uma parte de soro para 9 partes de salina. É isso mesmo, eu não falei errado. Olhando 10, falando 9 não. Uma parte de soro para 9 partes de salina. Por quê? Porque eu acabei de dizer que é o número de partes que foram diluídas em um total de partes. Então, quantas partes foram diluídas? Uma parte. Em quantas partes foram diluídas? Uma parte foi diluída em um número total de 10 partes. Total, né? Se foi diluído em um total de 10 partes, quer dizer que eu diluí uma parte de soro, mais quantas partes de salina? 9, para totalizar 10. Entende? Isso é diluição, tá bom? Aí outra coisa importante que a gente precisa sublinhar. O menor número corresponde sempre ao número de partes da substância que está sendo diluída. E o maior número ao total de partes da solução final. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, eu tenho uma parte de soro com mais 9 partes de salina, totalizando 10 partes, né? E aí, então, uma diluição eu sempre posso dizer que é 1 para 10, 1 em 10, né? 1 para 10 de soro com salina, ou eu posso dizer 1 e colocar barra, mas a gente tem que lembrar que essa barra vai ser lida como para ou em, né? 1 e esses 2 pontos, mais uma vez vou lembrar que tem que ser lido como para ou em, né? Certo? Então, a gente sempre vai falar nessas nomenclaturas. Ou 1 para ou 1 em, tá bom? Nada de 1 barra 10, 2 pontos 10, né? Nada disso. Então, 1 para 10 ou 1 em 10, tá bom? Então, qual que é a diferença entre essas frases? Nenhuma, porque todas significam a mesma coisa. Então, diluir significa acrescentar solvente a uma solução, mantendo inalterada a quantidade de soluto existente, tá? Então, isso é diluição que a gente vai fazer. Para facilitar, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. Então, diluição é igual volume de soluto dividido por volume final aqui, porque final tem que ser a soma do meu soluto com o meu solvente. Então, cai na mesma que eu falei para vocês. Se aqui eu tenho o número 10, é o total de partes. Esse total corresponde à soma de soro mais de salina, certo? Então, esse 10 seria o meu volume final.
não é isso? Então, quanto que eu tenho de soro? Uma parte, que é o volume dissoluto. Quanto que eu tenho de soluto mais solvente? 10, que é o total, né? Quanto que eu tenho só de salina? 9. Então, isso é diluir. Eu estou acrescentando solvente a uma solução, mantendo inalterada a quantidade de soluto. E aí a gente vai lembrar sempre que o soluto vai ser sempre a menor parte. Então, vamos lembrar. Leite mais café. Quem é soluto? Você geralmente, né? A gente coloca mais leite do que café. Então, quem é o soluto? O café, que é a menor parte. Quem seria o solvente? O leite. Você vai diluir o soluto no solvente. Você vai diluir o café no leite. Entendido? Tá? Então, sempre é o menor. Então, aqui, por exemplo, uma parte de soro mais 9 partes salina, totalizando 10 partes de solução final. Ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns exercícios que eu quero que vocês façam para a gente entender melhor como é que se trata dessa diluição, tá? Então, quero que a gente faça essas atividades, quero que vocês façam para mim, né? Desde essa daqui até essa daqui, tá? Até então, para que a gente consiga entender, corrigir e tocar para a diluição do tipo seriada, tá bom? Então, esse é o tipo de diluição mais simples que a gente tem, tá? Então, por isso ela é chamada de diluição simples, tá? Então, só para a gente finalizar, tenho aqui uma solução diluída, ela contém um soluto, esse soluto também pode ser chamado de alíquota, tá? Então, dois nomes. Você pode falar soluto ou alíquota, tipo o café que eu falei aquela hora, sabe? E a solução também contém um solvente, que também é chamado de diluente, que é, por exemplo, o leite, né? Esses dois criam a diluição. Diluição. Você pode identificar uma diluição de solução pela quantidade de soluto no volume total expresso com a proporção. Foi o que eu disse aquela hora. 1:10, indicando que um frasco de 10 ml contém 1 ml de soluto mais 9 ml de diluente ou solvente, né? Totalizando 10. Ok? E aí, então, aqui mostrando de que forma que aí escreve, que eu prefiro que vocês vejam essa formulazinha que facilita, tá? Então, como preparar uma diluição? Escreva o volume final da solução, por exemplo, 30, né? Que é diluente mais alíquota, ou seja, soluto mais solvente. Perdão. Escreva a diluição que você deseja. Eu quero uma diluição para 20. E a fórmula, né? Então, aí vocês vão jogar nessa formulazinha aqui para descobrir qual que é o volume de soluto, né? Ele achou aqui que é 1,5, certo? Aqui eu vou gravar para vocês um vídeo eu fazendo aqui, porque eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Pra gente conseguir entender. E aqui mais algumas questões que eu quero que vocês pratiquem. Eu vou fazer uma e vocês vão ver e a gente vai continuar, tudo bem? Obrigada!